Só peça sinal se estiver disposto a agir. Olá, tudo bem? Wesley Prado aqui. E hoje quero te convidar a ler a palavra de Deus, o que está escrito em Juízes. É uma história bastante interessante que tem uma sequência sobre pedir sinais. Eu passei por um tempo onde eu me perguntava assim, será que se eu ficar pedindo sinais, o Senhor vai se zangar comigo? O Senhor vai ficar chateado comigo? Ou vai ficar triste porque a minha fé é pequena e eu fico pedindo sinais? Eu fui ler a palavra e achei a história de Gideão e cada parte dela me diz uma sequência do que fazer depois que eu peço sinais para Deus. Então, se está comigo, se você tiver com sua Bíblia aí, abre tua Bíblia e olha só. Em Juízes capítulo 6, no versículo 12, então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ou seja, nesse momento o anjo do Senhor aqui é uma teofania, onde Deus aparece em formato de anjo para Gideão, e ele já é um milagre. Eu acho que se um anjo aparecesse para mim, eu já ficaria muito nervoso, talvez até desmaiasse lá. Mas o anjo aparece para Gideão, e é interessante que o anjo diz que ele vai libertar o povo de Israel. E Gideão, como um bom crente, né, como nós, ele pede um sinal para Deus, mesmo já tendo essa visão. E o que é que eu entendo com isso? Muitos de nós já tivemos a visão, já tivemos a experiência, mas ainda assim pedimos um sinal, uma confirmação, algo que me diga de uma vez por todas e que esse comando é um comando que vem do Senhor. Então, mais à frente, no versículo 17, Gideão prosseguiu. O Senhor fala com ele que vai libertar o povo de Israel, e ele fala que meu clã é o menos importante, sabe? Ele é o menor dos menores, né? Então, muitas vezes nós nos colocamos como o menor dos menores. Mas no versículo 17 ele pede sinal. Gideão prosseguiu. Se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que és tu quem estás falando comigo. Irmãos, vamos dar uma pausa aqui. Ele já viu o anjo do Senhor, mas ainda assim ele pediu sinal. Talvez você tenha tido uma experiência tão forte com Deus, algo que você sabe que foi sobrenatural, e depois ainda fica pedindo sinais. Mas entenda, Deus consegue entender o seu coração também. Sabe, Deus é um Deus misericordioso. E ele não se zanga com Gideão. Ele faz assim, peço-te que não vás embora até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. E aqui eu quero fechar com você uma parte dessa mensagem, que é o seguinte. Primeiro, pedir um sinal. Só peça sinal se estiver disposto a agir. Só peça sinal se você estiver disposto a se movimentar. Uma coisa que eu acho interessante do Gideão quando ele pede o sinal é que ele não espera o sinal para fazer alguma coisa. Ele pede o sinal e começa a fazer alguma coisa. Então hoje vocês vêm pedindo um sinal para Deus, vêm pedindo um direcionamento para Deus. Deus está mandando te dizer hoje, comece a fazer. Eu entendo que você pode pedir sinal, eu entendo que você pode querer uma confirmação, eu entendo que sua fé ainda é pequena, eu entendo que você precisa ter mais experiências comigo para poder ouvir a minha voz e já conseguir obedecer, mas peça o sinal e haja. Não peça um sinal e fique aguardando. Irmão, o que você está fazendo? Não, estou esperando em Deus. Gideão pediu um sinal. Só que um versículo depois, ele já diz, peço-te que não vais embora até que eu volte e traga a minha oferta e coloque diante de ti. Ou seja, pedir o sinal é válido. Segundo ponto é, haja. Haja. E coloque na mão do Senhor a tua oferta. O quanto você já tem ofertado essa área? Eu quero um sinal sobre a minha vida profissional. Eu quero um sinal sobre a minha vida financeira. Mas você já pega essa vida financeira e já coloca diante do Senhor? Você já pega essa vida profissional e já coloca diante do Senhor? Porque Gideão, ele não demorou depois de pedir um sinal. Ele pede o sinal e já coloca a oferta. Eu quero um sinal, Deus. Ok, eu quero um sinal. Mas eu já vou fazer algo para colocar, para ofertar. Porque pode ser que o sinal, inclusive, seja negativo. Algumas pessoas só querem ofertar quando o sinal é positivo. Gideão não esperou que o sinal fosse positivo. Gideão não esperou algo extraordinário. Ele pediu, mas ele agiu. O quanto está disposto a agir? E aí o texto se segue, e quando chega no versículo 19, que ele já trouxe a oferta dele, Gideão foi para casa, olha, ele preparando a oferta. Gideão foi para casa, preparou um cabrito com uma arroba de farinha, fez os pães sem fermento.
Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe-os para fora e ofereceu eles sob a grande árvore. Ou seja, ele já pegou o que ele tinha antes da resposta. Ele pegou o que ele tinha e colocou como oferta para o Senhor. Você tem ofertado de verdade para Deus a tua vida? Ofertado de verdade para Deus as suas finanças, seu trabalho, seus filhos, sua família? Ou você pede uma resposta para Deus e dependendo da resposta dele é que você toma uma ação? Dependendo da resposta dele é que você se movimenta. Deus está te dizendo hoje, filho, filha, você pode pedir sinal, mas você precisa já se colocar em movimento e colocar essas coisas nas minhas mãos. E é interessante quando o Gideão coloca essas coisas na mão de Deus, ele oferta isso para Deus, ele pega o que ele tem, o melhor que ele tem e oferta para Deus. Olha o que diz no versículo 20, logo depois. E o anjo de Deus lhe disse, apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. O que eu entendo com isso? Pedi o sinal, me movi, ofertei, agora Deus diz qual que é o processo, qual que é o passo a passo. Talvez Gideão ele tivesse outros planos, mas na hora que ele coloca na mão de Deus, é essa hora que ele tem um passo a passo. É essa hora que ele ganha a instrução. Então eu posso pedir, eu me movo, eu oferto e aí vem a instrução. É depois de se mover e ofertar que a instrução vem. Algumas pessoas querem primeiro ter a instrução, primeiro ver o caminho todo, para depois ofertar alguma coisa, para depois decidir alguma coisa. Ei, quando Deus dá uma ordem, Ele não diz todo o caminho. Você não precisa saber todo o caminho. Até porque se você soubesse todo o caminho, muitos de nós não aceitaria caminhar com Jesus. Muitos de nós não suportaria caminhar com Jesus. Quantas vezes passamos por lutas que nós nem imaginávamos que poderíamos vencer? Quantas vezes passamos por desafios que para nós seria impossível se a gente falasse que alguém passou por isso? Por isso que muitas vezes Deus não revela todo o caminho. Primeiro Ele pede uma disposição de ânimo nossa. Ele pede uma saída nossa. Ele pede um impulso nosso, uma primeira ação nossa. Ou seja, de novo, peça sinal. Peça sinal. Se mova, oferte e aí vem a instrução. E olha como é interessante. A instrução vem no versículo 20. No versículo 21, tem fogo. Pega essa sequência. Tem fogo. Versículo 21. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Tem fogo. Após uma instrução, versículo 20, Deus dá a instrução, Gideão age. Finalzinho do versículo 20, Gideão assim o fez. Ou seja, é permitido pedir sinal, Wesley? Sim. Peça sinal. Haja. Oferte. Vem a instrução. Depois da instrução, vem fogo. Se você seguir a instrução, o fogo vem. Nunca peça um sinal para Deus se você não estiver disposto a fazer algo. Nunca peça um sinal para Deus se você não está disposto a ofertar algo. Siga essa sequência. Porque a parte final agora do texto, ela vai ser extremamente importante. Quando você vai agora para o versículo 24, teve fogo? Teve fogo. Teve milagre? Teve milagre. Teve transformação? Transformação. Teve santificação? Santificação. Teve uma resposta? Teve resposta. Olha o versículo 24. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: O Senhor é paz. Até hoje, o altar está em Ofra dos Abizeritas. Ou seja, o último passo, erga um altar. Um lugar onde você pediu sinal, se moveu, ofertou, teve o processo, viu o fogo descer, erga um altar. Esse lugar deve adorar o Senhor em todo o tempo. Esse lugar deve ser um lugar onde as pessoas olhem e falem, nesse ponto na vida dessa pessoa, só Deus para fazer. Então, se nas suas finanças, a pessoa tem que olhar para você e falar assim, para as finanças dele estarem desse jeito, só Deus podia fazer isso. Para o casamento ter sido restaurado, só Deus podia fazer isso. Erga um altar ao Senhor em todos os lugares onde você já viu fogo. Algumas pessoas, elas clamam, pedem fogo, pedem poder, pedem transformação, mas quando Deus faz, quando Deus transforma, quando Deus restaura, depois disso,
ela esquece aquele lugar. E erguer um altar ao Senhor glorifica o nome dele em todo o tempo e serve para nós como segurança de lembrar tudo aquilo que o Senhor já nos fez. Se essa palavra está chegando ao seu coração hoje para te animar, trazer uma nova direção, se foi resposta, não deixe de comentar nesse vídeo, não deixe de compartilhar esse vídeo, porque certamente Deus quer falar comigo, com você e com muito mais pessoas. Deus abençoe.